Bom, como eu havia prometido, nós vamos fazer agora um vídeo sobre os apêndices, tá? Na página 83. O que significa apêndice, gente? É como um anexo, tá? Quando você escreve uma carta, você pode, por exemplo, escrever, note que no comprovante de residência em anexo, o nome da pessoa está incorreto. Isso quer dizer que o comprovante de residência vai estar anexado à carta. Em contratos, em livros, nós temos apêndices também, onde eu faço uma explicação breve e coloco vide apêndice, porque às vezes a pessoa quer aprender um pouquinho mais. Então, só para adiantar aqui para vocês verem, na página 86, no final da página, vocês vão ver aí a invenção do diapasão e a invenção do metrônomo. Notaram que não era necessário para o nosso aprendizado falar sobre a invenção deles. Lá falou para que serve. E aqui é um pouquinho de conhecimento extra. Onde, como e por que foi inventado. Ok? Então vamos começar na página 83 com o complemento de andamento. Nós falamos do andamento no 11º módulo, né? Na maioria das partituras antigas, os andamentos são indicados por palavras geralmente italianas, colocadas acima do pentagrama no começo do trecho musical. Então eu vou resumir o que está explicando aqui, mas o exemplo. Tem a palavra andante aí em cima da primeira partitura e tem allegro em cima da segunda partitura. Então, resumindo, gente, hoje nós usamos assim, de 50 a 60... Hoje nós usamos de 50 a 60 semínimas por minuto. Antigamente, ele não tinha isso, né? Ele escreveria largo, né? Bem lento. Ok? Então, se você achar uma partitura que está assim, 6/4, por exemplo, largo, você sabe que essa partitura, conforme o MTS aqui na página 83, ela é muito devagar, de 40 a 60. Notaram que aqui a variedade é de 40 a 60. Se eu quiser uma música de 50 a 60, eu posso escrever de 50 a 60. Se eu quiser uma música de 55 a 60, eu posso. Agora, se eu quiser representar isso em palavras, eu vou escrever largo. E aí eu estou dando uma oportunidade do intérprete, ou o músico que for tocar, ele vai tocar de 40 a 60. Então ele depende muito do que quer dizer. Então, como era muito amplo, né? Olha só, o larghetto era de 60 a 66. Então não tinha muito um padrão, né? Olha só, de 40 a 60 são 20. De 60 a 66 são 6. De 66 a 76 são 10. De 76 a 108 são 32. De 108 a 120 são 12. 120 a 168 são 48. 168 a 200 são 32. E 200 a 208 são 8. O único que repete aqui é o 32. Ó. O que eu quero dizer com 32 ou com 20? O espaço que eu tenho aqui de variação. Então, se eu escrever largo e uma pessoa tocar 40 batidas por segundo, por minuto, tá certo. Se bater a 60, tá certo também. Então, se eu escrever largo, tem uma grande variação. Se eu escrever larghetto, então já é menos pior, né? A variação é bem mínima. Vai cair mais próximo do que eu quero. Agora, se eu escrever aqui andante, que é de 76 a 108, eu posso tocar com 76 ou eu posso tocar com 108? Olha só a variação. Então, ao invés dos irmãos utilizarem as palavras,
preferiram colocar, ao invés de eu colocar de 76 a 108, que seria o andante, né? O que acontece? Eu posso colocar de 76 a 96, por exemplo, que eu estou dando uma média de 86. Notaram? Eu posso colocar de 80 a 90 se eu quiser. Eu estou limitando dentro do andante, mas eu estou limitando. Tá? Então, se vocês acharem uma partitura antiga, com o nome lá em cima do primeiro pentagrama, prestíssimo, quer dizer que é rapidíssimo, de 200 a 208. Então, vocês vão tocar no metrônomo dentro dessa velocidade aqui. Ok? Em algumas partituras, os compositores acrescentavam aos andamentos outros termos que funcionavam como adjetivo, exprimindo o caráter do trecho, como allegro com brio, allegro moderato, molto, assai, que é muito, non troppo, que é não muito, e più, que é mais. Então, se eu colocasse assim, più allegro, não sei se existe, tá, gente? Mas quer dizer que é mais allegro, mais rápido, né? Então, só para vocês terem a noção, como era a variação muito grande, então, aqui andante, né, de 76 a 108, às vezes eles escreviam pio andante para tocar um pouco mais para o lado do máximo, entendeu? Então, hoje a nossa música está bem mais fácil de se entender, né, por causa dessas alterações que foram ocorrendo com o tempo, ok? Isso aqui, eu não sei, eu não cheguei a olhar no Inário 5, e nem me lembro se no Inário 4, mas se eu não me engano, no Inário 4 tinha alguns hinos que tinham essas palavras, né, no começo ali do pentagrama. Então, para lembrar uma média de velocidade, ok? Compassos correspondentes, gente. Esse compasso correspondente, na verdade, é bom falar aqui, mas só que para nós que não vamos compor, que não é a nossa finalidade, não afeta muito. Mas é bom, aquele que quiser fazer um curso de música, depois quiser aprender, já vai saber uma parte, ok? Compassos correspondentes são compassos simples ou compostos que têm os mesmos números de tempos e as mesmas unidades de tempo. Porém, nos compassos simples, a unidade de tempo é uma figura simples. E nos compassos compostos, a unidade de tempo é uma figura pontuada. Para se obter compassos correspondentes, de simples para composto, por exemplo, 2 por 4 é simples. Quando eu quero passar ele para o composto, eu vou multiplicar o número de cima por 3 e o número de baixo por 2. 2 vezes 3 são 6, 4 vezes 2 são 8. Então, 2 por 4 corresponde ao 6 por 8. Deixa eu explicar o porquê. No 2 por 4, a semínima vale 1. Então, eu tenho semínima e semínima, acabou com o passo. No 6 por 8, a unidade de movimento é a colcheia. 3 colcheias vai dar uma semínima pontuada. Então, um tempo é uma semínima pontuada. Como eu tenho 6, vão ser 2 semínimas pontuadas e acabou com o passo. Notaram que a unidade de tempo é a mesma figura, só que num compasso simples, a unidade de tempo é uma figura normal e no compasso composto é uma figura pontuada. Prestem atenção. Quantidade de tempos. No simples, 2 pulsos, 2 tempos. No composto, 6 pulsos são 2 tempos. Lembra que 6 dividido por 3, porque é composto, 2 tempos. Então eu tenho um binário simples e um binário composto. Prestem atenção. Se eu fosse fazer aqui, ó, tá, tá. E se eu for fazer aqui, tá, tá, também. Só que, qual que é a diferença? É na subdivisão. A subdivisão no compasso simples, eu faria tati, tati. E aqui, eu faço tateti, tateti. Quando é que o compositor escolhe um compasso simples ou um composto? Depende muito da música que ele quer tocar, né? Por quê? Se fosse só figuras de um tempo, aqui vai ser forte e fraco e aqui vai ser forte e fraco. Agora, se eu for fazer uma divisão
uma subdivisão binária, eu faço forte, fraco, mas dentro do fraco. Aqui eu faço numa subdivisão ternária, forte, fraco, forte, fraco. Ok? Então, se eu tivesse que escrever em um compasso, por exemplo, e eu quisesse isso aqui, olha só, eu tenho um tempo, e as três aqui dá um tempo. Então, ó, ti, e assim por diante. Aqui eu consigo fazer a mesma coisa, só que eu tenho que utilizar a tercina. Então, fica a mesma coisa, ó, ti, ti. Só que, quando a pessoa está dividindo aqui, na cabeça dela, ela está fazendo isso aqui, ó. Ti, na cabeça, esse está oculto, né? Ti. Teve que mudar o pensamento dele. Já nesse aqui, ele já está pensando como ti, e aqui ti. Então, quando você tem um compasso com a subdivisão ternária, que é um compasso composto, você já vem na cabeça assim, ó. Ti. Antigamente, né, nós aprendíamos a subdivisão assim. Era ti, ti. Por mais que é um tempo, são 3 pulsos. Então na cabeça você está pensando uma notinha aqui no meio. Quando chega ali fica fácil. Agora se eu tiver na minha cabeça isso aqui, ó. Ti. Viram que mudou aqui? Fica difícil, né? Então por isso tem o compasso correspondente. A mesma coisa ficaria complicado se eu quisesse desenhar isso, né? Eu posso? A Emíula, lembra da Emíula? Então aqui, ó. Ti. Viram como que muda o fluxo, né? Na nossa cabeça? Enquanto se eu estiver pensando aqui, na minha cabeça, eu já vou estar, ó. Ti. Então, se você está com um compasso, com a subdivisão binária, você está pensando um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima. Você está pensando a subdivisão ternária, baixo, baixo, Notaram? Então é para isso que existe o compasso correspondente. Ok? Vocês não vão usar. Vocês só vão usar se um dia vocês forem compor. Mas é um conhecimento extra aí para aqueles que um dia quiserem expandir aí. Quero ser professor, quero entender um pouco mais de música. Então vocês têm aí essa opção. Ok? Agora, na página 84 nós temos um fato interessantíssimo. Porque lá no 4º módulo, se vocês olharem, na página 21, eles falam assim, ó. Clave de Sol é escrita na segunda, clave de Fá na terceira ou quarta, e a clave de Dó primeira, segunda, terceira ou quarta. Então eles nos deram um 7, certo? E aqui tem uma explicação, que na verdade elas eram 9, e agora são 7. Por que eles dão essa explicação, Adam? Por quê? Porque se você encontrar uma partitura com essas outras, você vai saber como agir. Então vamos dar uma explicação mais lógica para vocês, ó. Correspondência uníssona das claves. Uníssona com um só, né? Então nós vamos usar o Dó central, que vocês vão entender o que é ali embaixo, como a nota central das escalas, ok? As claves musicais são 9 e são representadas por 3 sinais. Todas as claves se correspondem pelo Dó central. Então o Dó central é uma nota que vai ter em todas as claves, ok? Da escala geral de sons. A clave de Sol na primeira linha coincide na escrita com a clave de Fá na quarta linha. E a clave de Dó na quinta linha coincide com a clave de Fá na terceira linha.
Por isso caíram em desuso. São encontradas em partituras muito antigas. Então, por isso que elas estão aqui, para vocês entenderem que ela existe, mas não usamos mais, ok? Então, gente, se vocês olharem aqui, só para vocês entenderem como que funciona esse diagrama aí, ó. Aqui é o Dó 3. Daqui a pouco vocês vão entender o que que é. Na clave de Sol, na primeira linha, presta atenção. Se o Sol é na primeira linha, aqui é Lá, Si e aqui é o Dó. Na clave de Sol, na segunda linha, eles colocam da seguinte maneira. Esse é o Dó central, Ré, ou Mi, Fá, Sol. Então, Dó central é esse aqui. Lá na clave de Sol, na primeira linha, esse aqui é o Dó central. Então, notaram? E ele vem aqui ainda, ó, Si, Lá, Sol. Então, na clave de Sol eu pego essas notas, na clave de Sol eu pego aquela. Na clave de Dó, na primeira linha, começa aqui e vai para cima e assim por diante. Então, esse aqui é o Dó central, ok? Só vocês entenderem isso por enquanto. Aí, o que que acontece, gente? Eles falaram que a clave de Sol, na primeira linha, corresponde à clave de Fá na quarta linha. Mesmo que a nota da clave de Sol na primeira linha, ela é para cima. E a clave de Fá na quarta linha, ela é aqui para baixo, tá? Em questão de altura. Mas olha só que interessante. Eu tenho aqui a clave de Sol na primeira linha. Perdão, na segunda não, na primeira. Então aqui, ó, clave de Sol na primeira linha. Então aqui é Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Notaram que o Fá está na quarta linha? Então se eu desenhar clave de Fá na quarta linha, aqui vai ser Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Sol na primeira. Então o nome das notas vão ser o mesmo. Então não há necessidade de eu utilizar a clave de Sol na primeira linha. Não mais. Tá? Então, na clave de Dó, a mesma coisa. Ó. Hoje nós usamos primeira, segunda, terceira e quarta linha. Mas só que antigamente, na clave de Dó aqui, ó, o Dó estava aqui em cima. Dó, Si, Lá, Sol. O Fá está na terceira linha. Então, quando eu desenho a clave de Fá na terceira linha, o Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O Dó está na quinta linha. Então, a clave de Dó na quinta é a mesma coisa que a clave de Fá na terceira. Clave de Sol na primeira é a mesma coisa que clave de Fá na quarta. O nome das notas. Então, para quem executa, gente, não faz diferença. Por quê? Presta atenção. Se eu escrever Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? E tocar isso no trompete, eu toquei isso. Agora, se eu pegar na tuba, às vezes eu não consigo tocar na mesma altura do trompete. Mas talvez toque assim. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E a tuba. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E o trompete. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Notaram que a altura vai ser diferente, mas a escala vai ser a mesma. Só o nome da nota vai ser o mesmo. Ok? Então, aqui eles quiseram explicar para vocês entenderem por que elas saíram de linha. Aí embaixo fala o seguinte: escala geral dos sons. É o conjunto de todos os sons musicais que o ouvido humano pode identificar. É composto de 97 semitons, 8 oitavas e uma segunda menor. O Dó central é o som número 49, pois tem 48 semitons abaixo e 48 semitons acima dele. Esse som é comum à clave de Sol na segunda linha e à clave de Fá na quarta linha. Tá? Então prestem atenção. Eu tenho aqui o Dó central, que eu falei que vocês iam entender o que é, ou Dó 3, que é o que vocês estão acostumados a enxergar. Aí depois
Isso aqui é na clave de Sol. Ok? Ou na clave de Fá. Por isso que ele é comum para as duas claves. Ok? Depois, eu tenho Dó 2, que é aqui embaixo. Tenho Dó 4, que é lá em cima. E assim sucessivamente. Então, eu tenho Dó 3. Se eu for subindo, Dó 4, Dó 5, Dó 6 e Dó 7. E descendo, Dó 2, Dó 1, Dó menos 1, não existe o Dó 0, tá? E o Dó menos 2. Então, se vocês considerarem que uma oitava é uma oitava. Uma oitava tem 8 notas, né? Ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas o Dó eu estou repetindo. Então, na verdade, eu tenho 7 notas na escala. Então, ó, 7, 14, 21, 28, 35. Certo? E aí pra cima a mesma coisa, ó. De lá pra cá, né? 7, 14, 21, 28 e vai dar no 35. Isso se fosse escala diatônica. Quando nós falamos em semitons, cada escala tem 12, ó. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, e o Dó é o 12. Ele repete, tá? Então, olha aqui, ó. 12, 24, 36, 48. Aí esse aqui é o 49. E de lá para cá, 12, 24, 36, 48. E aqui, 49. Então, por isso ele é o Dó central. Por quê? Essa é a nota mais aguda que o ouvido humano vai escutar. E essa é a nota mais grave que o ouvido humano vai escutar. Ué, mas como assim o ouvido humano? Por quê, gente? As notas são megahertz ou hertz. Então, por exemplo, a nota Lá aqui do segundo espaço da clave de Sol, ele é, se eu não me engano, 440 Hz. Tá? Então, qualquer frequência emitida a 440 Hz vai soar no nosso ouvido com a nota Lá. E aí, cada nota tem a sua frequência. Então, nosso ouvido só escuta até essa frequência e até essa frequência. Mas se vocês já escutaram falar, existe o apito de cachorro. Ele está numa frequência que o nosso ouvido não escuta, mas que o ouvido do cachorro escuta. Então, quer dizer, alguns sons emitidos pode ser escutado pelo cachorro, mas não pelo ser humano. O elefante, se eu não me engano, tem uma audição melhor também, consegue escutar sons que a gente não escuta. Mas foi comprovado, eles fizeram um estudo e em uma loja colocaram uma gravação, porque prestem atenção, eu estou falando com vocês aqui, mas eu poderia estar falando com vocês aqui. Ou eu poderia estar falando com vocês aqui. Notaram? Eu mudei a frequência. Quando vocês, não sei se vocês já viram, pegar um balão de hélio e respirar o hélio, como o ar, né, ele é mais rarefeito no hélio, a vibração nas nossas cordas vocais são diferentes. E existe um outro gás que faz você falar mais grosso. Então, muda a frequência da vibração das nossas cordas vocais. Ok? Agora, o que acontece? Eles gravaram, assim como eu alterei a minha frequência de voz, você consegue fazer essa alteração no computador. Então, eles gravaram uma mensagem, alteraram a frequência abaixo disso ou acima disso que o nosso ouvido consegue escutar. E colocou numa loja, numa caixa de som para tocar. E a mensagem era: não tem ninguém te olhando, pode roubar. Aqui ninguém pega ninguém.
e começou a incentivar a pessoa a roubar. Mas você entrava na loja, você não está escutando nada. Só que, quando eles fizeram esse teste, por um mês, o índice de roubos naquela loja aumentou. Isso quer dizer que, mesmo que o nosso ouvido não escuta a ponto de nós conscientemente analisarmos esse dado, o nosso cérebro ainda capta algumas frequências que não estão aqui no nosso range, mas que ele consegue escutar, interpretar e agir de acordo com aquilo ali. É como se fosse o seu subconsciente falando, mas você, na verdade, está escutando. Ok? Então, novamente, gente, isso não vai afetar o estudo de vocês em nada, mas se um dia vocês precisarem, vocês já entendem um pouquinho mais. Agora, na página 85 tem um material interessante que eu gostaria de passar para vocês, sobre as escalas menores. Tá? Lá no 9º módulo nós falamos de escala maior, escala menor, né? E aqui nós vamos falar dos vários tipos de escala menor que existem, ok? Além da escala menor antiga ou primitiva, vista no 9º módulo, existem outras escalas menores. Todas têm em comum o intervalo de terça menor entre o primeiro e o terceiro graus. Escala menor antiga. Sobe e desce com os semitons entre o segundo e terceiro graus, e entre o quinto e sexto graus. Escala menor harmônica, sobe e desce com os semitons entre o segundo, terceiro, quinto e sexto, e entre o sétimo e o oitavo. Sofre alteração ascendente no sétimo grau. Escala menor melódica, sobe com os semitons entre o segundo e terceiro, sétimo e oitavo, desce com os semitons entre o segundo e terceiro e entre o quinto e sexto. Sobe com alteração ascendente no sexto e sétimo graus e desce conforme a escala menor antiga. Escala menor baquiana. Sobe e desce com os semitons entre o segundo e terceiro graus e entre o sétimo e oitavo graus. Sofre alteração ascendente no sexto e no sétimo graus. Nota: tem esse nome por ter sido amplamente utilizada pelo compositor alemão Johann Sebastian Bach. Tá? Então aqui, gente, vamos explicar para vocês. Lembra lá no 9º módulo que a escala de Dó maior é a única escala que não tem acidentes. Então a escala de Dó, ela começa em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, repete o Dó e desce, né? Para mim encontrar a escala menor relativa, eu posso fazer duas coisas. Pelo método, ele fala para contar a sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu expliquei o seguinte, você pode pegar do Dó e descer 3. Ó. Dó, Si, Lá. Dó, Si, Lá. Também dá uma terça para baixo ou uma sexta para cima. Aí eu escrevo a escala de Lá. Mas só que agora ela é Lá menor. Aqui em cima eu estou falando em Dó maior. E aqui eu estou falando em Lá menor. O Lá menor começa do Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E desce Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Ok? E tem o mesmo número de acidente lá em cima. Como o Dó maior é natural, Lá menor é natural. Ok? Só que essa é a Lá menor antiga ou primitiva. Ok? Na escala menor harmônica, eles falaram que vai ser isso aqui, só que o sétimo grau sofre alteração, tanto na subida quanto na descida. Essa seria a escala menor harmônica. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, Lá, Sol sustenido, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Ok? Na escala menor melódica, ela tem o sexto e sétimo graus na subida
E na descida, ela tem igual a escala menor antiga. No caso, ela não tem acidente nenhum. Então, ó, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá. Ok? Na escala menor baquiana, ela tem o sexto e sétimo na subida e na descida. Ok? Então, sobe com sexto e sétimo sustenido e desce com sexto e sétimo sustenido. Agora, eu vou dar outro exemplo para ficar claro para vocês. Que não é só nesse caso, ok? Na verdade, eu falo sustenido, mas ele tá falando que sofre alteração ascendente. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Ó. Do sustenido maior. Ela tem Do sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si sustenido e o Do sustenido. Si sustenido na descida, Lá sustenido, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi sustenido, Ré sustenido e o Do sustenido. Então, do sustenido maior, todas as notas são sustenidas subindo e descendo. Agora, se eu quero fazer a relativa menor, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa vai ser Lá sustenido menor. Ok? Lá sustenido menor. Ela vai manter os acidentes da escala maior, que no caso foram todos. Então eu tenho, ó, Lá sustenido, Si sustenido, Do sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e o Lá sustenido. Sol sustenido, Fá sustenido, Mi sustenido, Ré sustenido, Do, Si, Lá. Essa é a escala menor antiga ou primitiva, tá? Onde nós temos os mesmos acidentes que na escala maior. Ok? Agora, prestem atenção nisso, gente. Eu disse aqui que na escala menor harmônica sofre alteração ascendente no sétimo grau. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quer dizer que eu vou fazer ela subir mais ainda. Já é Sol sustenido. Então agora ela vai ser Sol com duplo sustenido. Tanto na subida como na descida. Ok? Na escala menor melódica, eles falaram o seguinte. Ele sofre alteração no sexto e sétimo graus na subida. Então aqui vai ser duplo e aqui vai ser duplo. Na descida vai ser normal. Na escala menor baquiana, vai ser duplo na subida e duplo na descida. Isso para qualquer escala, tá, gente? Eu estou dando um exemplo porque tem... nós estamos falando em sustenido. Agora eu vou dar um exemplo da escala de bemóis, tá? A escala de Dó bemol maior é a escala que tem todos os bemóis. Do bemol, Ré bemol, Mi bemol, Fá bemol, Sol bemol, Lá bemol, Si bemol, Dó bemol, Si bemol, Lá bemol, Sol bemol. Eu não vou desenhar o resto porque ele não muda, tá? Mas, para mim achar relativa, eu vou achar a sexta. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a escala relativa vai ser Lá bemol menor.
onde todas as notas vão ser bemol, porque na escala de dó bemol maior também tenho todos os bemóis. Então vai ser, ó, lá bemol, si bemol, do bemol, ré bemol, mi bemol, fá bemol, sol bemol, lá bemol, sol bemol, fá bemol, mi bemol e etc. Ok? Agora, essa é a escala menor antiga ou primitiva, né? Relativa menor, essa daí. Agora, o que eu faço? A escala menor harmônica sofre alteração ascendente no sétimo grau. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se o sol bemol é igual ao sol menos um semitom, quando eu colocar, eu quero sofrer uma alteração ascendente. Então, é só eu, se eu colocar mais um semitom aqui, vai ficar um zero. Então, aqui, é só eu fazer isso aqui, né? Alteração ascendente no sétimo grau. Porque aqui é lá menos 1, si menos 1, do menos 1, ré menos 1, mi menos 1, fá menos 1, sol natural, lá menos 1. Notaram? Se eu tocar sol sustenido, eu vou repetir a nota, porque sol sustenido e lá bemol é a mesma nota. Numa escala, nós nunca vamos ter dois sons iguais, ok? Porque é uma escala. Escala vem do latim, escada, né? E você nunca vai ter uma escada. Degrau, 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 não tem degrau, 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 degrau. A não ser que tenha uma porta ali, né? Aí é diferente. Mas, olha só. Essa aqui, a escala menor harmônica, sofre na subida e na descida. A escala menor melódica sofre alteração ascendente no sexto e sétimo graus, só na subida. A escala menor baquiana sofre na subida e na descida. Notaram, gente? Então, a escala menor, existem os 4 tipos para todas as escalas menores. Ok? Onde que isso é utilizado? Só quando o compositor quiser lá fazer uma escala menor, ele escolhe qual que ele quer fazer. Tá? Então, mas o que é a escala menor? É o seguinte, gente. Eu posso escrever um hino, por exemplo, em dó maior. E eu falo, agora eu vou tocar em lá menor. Então eu vou tocar 2 notas abaixo o hino inteiro, só que com os mesmos acidentes. Mais pra frente talvez eu grave um pra vocês, aí vocês vão ver como que fica interessante. Mas só que no hino é mais difícil você fazer isso aqui, por quê? Você vai ter que prestar atenção no seguinte. Notaram que a harmônica é o sétimo na subida e na descida, então é tudo igual. Então quer dizer que vai ser a escala menor, então vai ser com os acidentes da escala maior, mais o sétimo grau. Na escala menor baquiana vão ser a escala menor com os acidentes da escala maior, e o sexto e sétimo graus vão sofrer, né, alteração ascendente. Na escala menor melódica, é a mais trabalhosa. Por quê? Vamos supor que eu tenho um hino lá que está assim, ó. Tarararara. E aqui tiver um sétimo grau, o sétimo grau vai sofrer alteração ascendente. O sexto grau também vai sofrer alteração ascendente. E quando eu estiver descendo, ele vai ser natural. Então ele não vai sofrer a alteração ascendente. Aí que está o negócio. O compositor tem que ser muito bom para ele não errar. Tá? Mas isso, como eu disse, só vamos usar na composição. No momento, nós não vamos usar nada disso. Tá? Enarmonia ou em harmonia é o nome dado a notas, intervalos, acordes ou escalas que possuem nomes e grafias diferentes, porém com o mesmo som. Nós falamos disso lá atrás, quando nós falamos de intervalos. Se eu não me engano,
No sexto módulo, o intervalo pode ser cromático ou diatônico, né? Diatônico quando muda o nome, por exemplo, se eu tiver um Ré sustenido e um Mi, é um intervalo diatônico. Se eu tiver um Mi bemol e um Mi, o som aqui é a mesma coisa, gente, ó. Ré sustenido para Mi, eu subi um semitom. E de Mi bemol para Mi, eu também subi um semitom. Então, o intervalo aqui é o mesmo, só que aqui eu chamo de intervalo diatônico, porque mudou o nome, Ré, Mi, e aqui cromático, porque ficou Mi bemol, Mi, então Mi, Mi, tá? Quando nós falamos que essa nota aqui é a mesma, é porque Mi menos um semitom é igual a Ré sustenido. E Mi menos um semitom também é igual a Mi bemol. Por quê? Se vocês lembrarem, eu já vou desenhar aqui, porque ali na frente nós vamos usar. Se vocês lembrarem, eu sempre falei, ó, que o Dó tem sustenido, o Ré tem sustenido, o Mi não tem. Então aqui é um semitom. O Fá tem sustenido, o Sol tem sustenido, o Lá tem sustenido e o Si também não tem. Então as notas com Mi não tem sustenido, com I. Agora, descendo é o contrário. Dó não tem bemol, Si tem bemol, Lá tem bemol, Sol tem bemol, Fá não tem bemol, Mi tem bemol, Ré tem bemol. Então quer dizer que o Dó sustenido e o Ré bemol são a mesma nota. O Ré sustenido e o Mi bemol são a mesma nota, notaram? Igual no exemplo que eu dei ali atrás. Isso são notas enarmônicas. O Ré sustenido e o Mi bemol é uma nota enarmônica. Agora, prestem atenção. Ré sustenido, Mi bemol. Ré com duplo sustenido, ó, vai ser um semitom aqui e o outro semitom aqui. Então, o Ré com duplo sustenido é igual ao Mi natural. Notaram? Então, notas enarmônicas. Notas que têm o mesmo som, só que tem um nome diferente. Ok? Isso é muito utilizado em harmonia, tá, gente? Para vocês saberem quando vocês vão usar. Na página 86, instrumentos musicais. Nas nossas orquestras há 3 famílias ou naipes de instrumentos, cordas, madeiras e metais. Complementam nossas orquestras os saxofones e o órgão eletrônico. Nas obras sinfônicas, onde existem parte para saxofone, ele fica junto da família das madeiras, assim como nas congregações. Cordas. Violino faz soprano e contralto, viola faz tenor, violoncelo faz baixo. Madeiras. Flauta faz soprano, clarineta, soprano, contralto e tenor. Oboé faz soprano, corno inglês faz tenor, fagote faz baixo, clarone em si bemol faz baixo, clarone em mi bemol, tenor e baixo. Saxofone. Soprano reto em si bemol, toca soprano. Soprano curvo em si bemol, toca soprano. Alto em mi bemol, toca contralto. Tenor em si bemol, toca tenor. O barítono em mi bemol ou si bemol, toca baixo. Metais. Trompete toca soprano, cornet toca soprano, flugelhorn toca soprano e contralto, melofone toca contralto, trompa em fá ou si bemol toca contralto e tenor, tuba wagneriana toca contralto e tenor, trombone em si bemol toca tenor, trombonita em si bemol toca tenor, barítono em si bemol toca baixo, eufônio ou bombardino toca baixo, tuba em si bemol ou mi bemol toca baixo. Para um perfeito equilíbrio sonoro, a quantidade ideal de instrumentos em cada família, conforme o padrão sinfônico, é cordas 50%, madeiras 25% e metais 25%. É importante também para o equilíbrio entre os naipes que as famílias tenham instrumentos que representam as 4 vozes, soprano, contralto, tenor e baixo. Por que esse balance, gente? Porque assim, não adianta, vamos supor que eu tenha 100 músicos, ele quer dizer que 50 são cordas, 25 são madeiras e 25 são metais. Não adianta eu ter 50 violinos no soprano
da classe das madeiras 25 flauta no soprano e da classe dos metais 25 trompete no soprano. Não tem um equilíbrio, tá? Então eu preciso, na classe das cordas, eu preciso ter violino no soprano e contralto, viola no tenor e violoncelo ali no baixo. Na categoria das madeiras, eu preciso ter um pouco de soprano, um pouco de contralto, um pouco de tenor. E na categoria dos metais, também, um pouco de baixo também. Então, tem que ter esse balanço, ok? Porque não adianta, imagina só, se eu tiver 100 violinos, 50 violinos e 25 tubas. Não existe balanço. As 25 tubas vai cobrir os 50 violinos facinho, facinho. Ok? Diapasão. Invenção. O diapasão de garfo ou forquilha foi inventado por John Shore, que viveu, né, de 1662 a 1752, trompetista contemporâneo de George Frederick Handel. A forquilha é afinada em uma determinada frequência. Atualmente a mais comum é o Lá de 440 Hz, que eu falei para vocês. Metrônomo. A invenção. O metrônomo foi inventado por Dietrich Nicolaus Winkel, um relojoeiro de Amsterdã, em 1812. Johann Mauser aperfeiçoou o aparelho de Winkel e recebeu a patente pelo metrônomo portátil em 1816. Ludwig van Beethoven foi o primeiro compositor a indicar velocidade metronômica em suas partituras em 1817. O metrônomo mecânico consiste em um pêndulo oscilante, sendo que cada oscilação corresponde a um tempo. Há também metrônomos eletrônicos, em que cada tempo é indicado pelo piscar de um LED e por um som eletrônico. Como vocês estão assistindo o vídeo, vocês podem pesquisar aí no YouTube. Existe uma composição para 100 metrônomos. Pesquisem aí, eu não lembro o nome do vídeo, mas coloca lá 100 metrônomos e vê o que aparece. É uma partitura que foi feita... Partitura não, porque a partitura tem todos os componentes. Mas eles fizeram uma brincadeirinha aí com 100 metrônomos. Aquele é o primeiro metrônomo inventado. Na verdade, ele não é digital, igual ao nosso celular ou o metrônomo digital mesmo. Ele tem um pêndulo que fica batendo. E tem uma hastezinha que tem que sobe e desce. Quanto mais alta ela tiver, mais pesado fica o metrônomo bater. Então aqui em cima estão os números mais baixos, 20, 30, 40 batidas por minuto. E aqui embaixo 200 e tanto, porque vai tec, 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 porque é levinho para ele levar. Ok? Como se fosse uma alavanca. Então procurem lá, vocês vão ver a imagem dele e escutar o que o cara fez, até um pouco interessante. Ok? Na página 87, nós temos a tabela de classificação de intervalos. Tá? Isso é interessante para nós aperfeiçoarmos um pouco o nosso conhecimento. Tá? Lá atrás, nós falamos em intervalo de segunda, de terça, quarta, quinta, sexta, sétima, etc. Até de intervalo simples até a nona, até a oitava no caso, e a partir da nona intervalo composto. No sexto módulo nós falamos disso. Mas aqui nós vamos aperfeiçoar um pouco o que foi falado lá atrás. Tá? Aqui nós vamos aprender segunda diminuta, segunda menor, segunda maior, segunda aumentada. Terça diminuta, terça menor, terça maior, terça aumentada. Quarta diminuta, quarta justa, quarta aumentada. Quinta diminuta, quinta justa, quinta aumentada. Sexta diminuta, sexta menor, sexta maior, sexta aumentada. Sétima diminuta, sétima menor, sétima maior, sétima aumentada. Oitava diminuta, oitava justa, oitava aumentada. Ok? Então, gente, nessa tabela da página 87, nós temos a quarta justa, quinta justa e oitava justa. Tá? O restante tem maior, então ela permite menor, aumentada e diminuta. Então pensem assim, ó. A segunda eu tenho diminuta, menor, maior e aumentada. A terça também tem, a sexta e a sétima. A quarta, quinta e oitava, elas têm diminuta, justa e aumentada. Ok?
Então, se vocês quiserem saber o porquê, dá uma pesquisadinha, vai mais a fundo. Eu não vou explicar muito porque não é a nossa intenção aqui. Isso aqui é muito usado em harmonia, tá? E como eu disse, são 2 semestres de harmonia funcional, tá? Só para vocês entenderem o que cada um faz, tá? Então, nos intervalos de segunda, terça, sexta e sétima, nós temos diminuta, menor, maior e aumentada. E nas quarta, quinta e oitava, diminuta, justa e aumentada, tá? Então, quando eu falo quarta justa, você vai fazer isso aqui, ó. Do, vamos supor que eu falo a quarta justa de do. Você vai vir, ó. Do, ré, mi, fá. Então ela vai ser fá natural. Se eu falar quarta diminuta de do, você sabe que antes do justa já vem a diminuta. Então o que vem abaixo do fá natural? Vem o fá bemol, mesmo que ele não existe, né? Que é o mi natural, é a mesma coisa. Então aqui, ó, quer dizer que a quarta diminuta vai ser fá bemol. A quarta aumentada vai ser fá sustenido, ok? A quinta diminuta, então se eu fizer isso aqui, ó, a quinta justa é sol, quinta diminuta, sol bemol, quinta aumentada, sol sustenido. A oitava justa é do também, né? A oitava diminuta, do bemol, e a oitava aumentada, do sustenido. Agora, se eu fizer segunda, terça, sexta ou sétima aqui, a segunda é ré, segunda maior, tá, gente? Segunda menor, ré bemol. Segunda diminuta, ré com duplo bemol. Segunda aumentada, ré sustenido. Terça maior, mi natural. Terça menor, mi bemol. Terça diminuta, mi com duplo bemol. E terça aumentada, mi sustenido, que no caso é fá natural. A sexta, do, ré, mi, fá, sol, lá. Então, lá natural é a sexta maior. Sexta menor, lá bemol. Sexta diminuta, lá com duplo bemol. Sexta aumentada, lá sustenido. E a sétima é o si. Sétima menor. Sétima diminuta. Sétima aumentada. Ok? Então, isso é para vocês entenderem. Tipo, então, para que serve isso? Vocês têm aí na tabela uma maneira de encontrar o intervalo. Então, eu falo assim para vocês. Olha, eu tenho um do natural e tenho um sol sustenido. Qual que é o intervalo? Lá no nosso exercício, nós fizemos da seguinte maneira, ó. Do, ré, mi, fá, sol. É um intervalo de quinta. Mas nós não falávamos se ele era maior, menor, aumentado ou diminuta. Então agora sabendo que quinta é justa, né, quando ela é natural, nós sabemos que essa aqui é uma quinta aumentada, tá? Mas só que tem outra maneira de chegar a isso. Presta atenção. Eu tenho do, ré, mi, fá, sol. Então, do tem sustenido, ré tem sustenido, mi não tem, fá tem sustenido. E eu quero chegar no sol sustenido, certo? Então, presta atenção. Aqui é o zero. Então, eu tenho um semitom, 2 semitons, 3 semitons, 4 semitons, 5 semitons, 6 semitons, 7 semitons, 8 semitons. Então, olha aqui, 8 semitons é igual a 4 tons, ok? Se vocês olharem nessa tabela de vocês, procurem aqui, ó, quinta aumentada, 4 tons, ou sexta menor, 4 tons. Ok? Eu prefiro falar, como é um do e um sol sustenido, eu prefiro falar
quinta aumentada, ok? Agora, se fosse um Dó e Lá bemol, aí eu falaria sexta menor. Por que, Adam? Por causa disso, gente. Aqui seria o Lá, então essa nota seria o Lá bemol. É mais fácil você pensar primeiro no intervalo, olha lá, ó. Primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então eu vou dar o nome de sexta, porque é um Lá. E aí eu vou descobrir se ele é maior, menor, diminuta ou aumentada. Se for um Sol sustenido, eu prefiro chamar de quinta aumentada, porque ó, primeira, segunda, terça, quarta, quinta aumentada. Sol sustenido. Então, o intervalo aqui é 4 tons. Tanto nesse quanto nesse. Por quê? Sol sustenido e Lá bemol são 4 tons acima de Dó. Mas só que a tabela está me dando duas opções. Quinta aumentada, 4 tons. Sexta menor, 4 tons. Aí usa essa regrinha. Se for a quinta, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, coloca a quinta aumentada. Se for a sexta, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, coloca a sexta menor. Ok? Fica mais inteligente, vamos dizer assim. Ok? Aqui no final da página 87, nós temos duas informações que nós já vimos lá atrás, tá? Tabela dos valores comparativos das figuras. Começando pela semibreve, figura que tem a maior duração, cada uma dessas figuras vale o dobro da seguinte e a metade da anterior. Então aqui nada mais é, gente, do que aquilo que eu sempre falei, ó. Essa é o número 1, essa é o número 2, essa é o número 4, essa é o número 8 e assim sucessivamente. Então quer dizer que essa nota é metade daquela e essa é o dobro dessa. Essa aqui é 1/4 daquela e essa é 4 vezes essa. E assim por diante. Isso vocês já sabem, questão de comparação. Agora, é interessante, agora que vocês já concluíram, posso fazer um adendo. Nos Estados Unidos, em inglês no caso, nós não chamamos de semibreve, mínima, semínima e cochê. Nós chamamos de nota inteira, nota metade, nota 1/4, nota 1/8. Então já falo em fração. Então quando eu falo uma nota 1/4, você sabe que precisa de 4 delas para fazer uma semibreve. Ó. Quando eu falo uma nota 1/8, quer dizer que precisa de 8 notas para fazer uma semibreve. Então lá se torna mais fácil ensinar, porque a matemática geralmente as pessoas já entendem. Tá? Então nessa tabela aí, nada mais é do que uma exemplificação daquilo que nós já falamos sempre. Agora aí no final, eu achei que nesse MTS não tivesse, até um dos vídeos que eu gravei eu falei isso. Mas tem sim, ó. Na página 87 aqui no final, fala assim, figuras de som e pausas que caíram em desuso. Então ele falou aqui da breve. A breve, gente, ela é assim, ó. E a pausa dela é um risquinho de nada assim, ó. Aí depois, essa daqui é o dobro da semibreve, tá? Agora, a longa é o dobro dessa. A longa, ela era assim, ó. E a pausa dela era um pouco mais comprida. E depois tinha a máxima. A máxima, dá para entender que ela é diferente. E ela tinha uma pausa dupla aqui, ó. Se vocês derem uma olhada, nada mais é do que a pausa é 2 vezes essa pausa, né? Essa aqui é o dobro dessa e essa aqui é 2 vezes aquela, porque não tinha mais linha para fazer uma compridona, tá? E também caiu em desuso a quartifusa. Que tem 5 risquinhos aí, tá? E a pausa dela também não utiliza mais, ok?
Então, esses são os complementos que deixaram para nós no apêndice, né? Espero que tenha tirado a dúvida de vocês aí em algumas coisas. E novamente, se quiser colocar lá um comentário no vídeo e quiser perguntar alguma coisa, quando eu tiver um tempinho eu entro e eu respondo para vocês. Tá bom? Deus abençoe. E quem for seguir os vídeos da apostila, nós nos vemos nos vídeos.